As Olimpíadas têm uma feição alegre e que transmite alegria. Pelo menos era para ser assim. Mas em 1972, isso foi totalmente o oposto. Um evento que começou como uma celebração do atletismo e da amizade internacional. Mas rapidamente, tudo isso se transformou em um pesadelo. Em 5 de setembro de 1972, Munique estava celebrando os Jogos Olímpicos. Mais de 7.000 atletas de 121 países diferentes para competir e celebrar o espírito esportivo. Até então a competição estava indo bem, mas o que ninguém sabia era que um grupo terrorista estava prestes a transformar a celebração em uma tragédia. Às 4h30 da manhã de setembro de 1972, enquanto a maioria dos atletas ainda estava dormindo, um grupo de 8 homens, todos membros de um grupo terrorista palestino, Black September, se preparava para um ataque que chocaria o mundo. Eles estavam vestidos com roupas esportivas para se misturar com os atletas olímpicos, um truque para evitar suspeitas e garantir que passassem despercebidos. Eles carregavam mochilas repletas de armas, incluindo AK-47, pistolas e granadas. Eles haviam planejado meticulosamente sua operação, escolhendo o momento da madrugada para garantir que a maioria dos atletas estivesse em sua cama, reduzindo assim o risco de serem pegos mais fácil. Os terroristas foram ao complexo de apartamento onde estavam hospedados os atletas israelenses. Eles conseguiram acessar o edifício sem grande dificuldade, aproveitando-se da falta de vigilância naquele horário. Já dentro do complexo, 2 atletas israelenses foram mortos quando tentaram resistir ao ataque. Os terroristas foram brutalmente agressivos, mostrando que eles não estavam de brincadeira. Eles conseguiram capturar 9 atletas israelenses como refém. Esses homens eram membros do grupo terrorista palestino Black September e tinham exigências claras, que era a liberação de 234 prisioneiros palestinos. Caso contrário, eles ameaçavam executar todos os reféns. Mas antes de explorarmos a tentativa de resgate desastrosa que se seguiu, vamos entender o contexto. Black September era uma facção da Organização para a Libertação da Palestina, e ela foi fundada em resposta ao massacre de palestinos na Jordânia, conhecida como Setembro Negro. O grupo era liderado por esse cara aí, que eu não sei pronunciar o nome. Foi responsável por vários ataques internacionais, e o massacre de Munique foi o seu ataque mais notório. Os Jogos Olímpicos de Munique estavam destinados a mostrar uma nova fase da Alemanha, afastada das sombras da era nazista. Com as demandas dos terroristas não atendidas, a crise estava prestes a se intensificar. Na noite de 5 de setembro de 1972, os eventos tomaram um rumo trágico e violento. As autoridades alemãs, sob uma intensa pressão, montaram uma operação de resgate apressada. O plano era transferir os terroristas e seus reféns para o aeroporto de... Tudo isso para uma emboscada. 6 policiais disfarçados foram colocados a bordo de um Boeing 727, que estava preparado para parecer uma fuga. Além disso, 5 franco-atiradores foram posicionados ao redor do aeroporto. A operação estava condenada desde o início. Em um momento de desespero e medo, a tripulação do avião decidiu abandonar a missão sem consultar o comando central. Os franco-atiradores, mal treinados e mal equipados, estavam em posições inadequadas e não possuíam comunicação adequada. Às 10h30 da noite, os helicópteros, tripulando os terroristas e as vítimas, pousaram no aeroporto. Quando os terroristas perceberam que o Boeing 727 estava vazio e que a operação de resgate era uma armadilha, eles correram de volta para o helicóptero. Os terroristas, já sem paciência alguma, abriram fogo. Uma intensa troca de tiros se seguiu e, durante o ataque, os terroristas lançaram granadas. Em um dos helicópteros, 4 reféns e os pilotos foram mortos instantaneamente. Eles então dirigiram ao segundo helicóptero, onde mataram os 5 reféns restantes. Ao final do ataque, 11 israelenses, um policial alemão e 5 terroristas estavam mortos. A cena foi um completo pesadelo, uma famosa cena de filme. Na manhã seguinte, a conferência de imprensa da polícia de Munique tentou justificar a tragédia. Um dos comissários afirmou que os terroristas eram profissionais demais e que a polícia havia feito o possível. As Olimpíadas foram suspensas por somente 24 horas como sinal de luto. Somente 24 horas. Apesar de toda essa tragédia, os jogos continuaram e o restante da equipe israelense foi retirada de Munique. Os corpos dos terroristas mortos foram enviados para a Líbia, onde foram recebidos como heróis. E até hoje, o Comitê Olímpico Internacional se recusa a dedicar um minuto memorial ou um momento de silêncio às vítimas de massacre, citando preocupações com a alienação de outros membros da comunidade olímpica. Após o massacre, a resposta internacional e as repercussões políticas foram profundas e complexas. O mundo estava chocado, e a maneira como a Alemanha lidou com toda a situação gerou controvérsia.
Em 6 de setembro, um dia após o massacre, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Munique foi realizada no Estádio Olímpico. A cerimônia foi mais sobre mostrar a resiliência dos ideais olímpicos do que honrar sobre as vítimas. A bandeira olímpica e a maioria das bandeiras dos países participantes foram levantadas, exceto por 10 nações árabes que exigiram que suas bandeiras permanecessem no mastro completo. Essa cerimônia de volta foi uma tentativa de demonstrar que o espírito olímpico era mais forte que o de terror, e no entanto as vítimas do massacre foram mal mencionadas e a cerimônia foi amplamente criticada por falta de sensibilidade. Com esse desrespeito de voltar às Olimpíadas depois de 24 horas do massacre, a maioria dos atletas israelenses deixou Munique e a competição foi marcada pela ausência deles. Com as atitudes da Alemanha de liberar os corpos dos terroristas ao país nativo e a falta de preparação da polícia, gerou crítica e aumentou a percepção de que o governo alemão estava lidando de maneira inadequada com o terrorismo. Apesar das falhas evidentes, o governo alemão continuou a negar qualquer envolvimento ou incompetência. Por 2 décadas, o governo insistiu que não havia documentos sobre o caso. Em 1992, um arquivista alemão contrabandeou uma pasta com mais de 4.000 arquivos para a esposa de uma das vítimas. Os documentos revelaram detalhes horríveis sobre a brutalidade dos terroristas e as falhas críticas das autoridades alemãs. Em resposta ao massacre, Israel lançou a Operação Ira de Deus, uma missão para caçar e assassinar todos os terroristas responsáveis. O objetivo era mostrar que ataques terroristas contra israelenses não ficariam impunes. O famoso sangue por sangue. Esses 2 caras disfarçados realizaram diversas operações em Beirute, eliminando vários membros da Black September. No entanto, uma missão nessa cidade na Noruega resultou na morte de um garçom inocente, confundido com um terrorista. Com o resultado, a primeira-ministra decidiu interromper a operação para evitar mais erros e controvérsias. A Operação Ira de Deus levantou questões éticas significativas. A ação foi vista por muitos como uma tentativa de prevenir futuros ataques através de medo, mas também gerou debates sobre o direito ao devido processo para os terroristas. E essas questões continuam a ser discutidas até hoje, refletindo sobre como a sociedade deve responder ao terrorismo e a eficácia das respostas militares. E agora eu te pergunto, se isso acontecesse hoje em dia, como seria? Será que eles iriam meio que dar uma cagada pra isso e voltar os jogos 24 horas depois, assim como foi lá na Alemanha? Eu acho que a gente nunca vai saber, assim espero. Eu confesso que quando as Olimpíadas aconteceu aqui, no Brasil, eu realmente fiquei com medo de sofrermos um ataque terrorista. Mas ainda bem que isso não aconteceu. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a meta de 1000 inscritos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.